texto é Hebreus 10, 19 a 23. Hebreus 10, 19 a 23. Vamos ler todos juntos esse texto. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da esperança, porque fiel é o que prometeu. Nós começamos na quarta-feira passada um estudo sobre a consciência, e você recebeu aí o resumo completo. Então, você poderá apreciar o conteúdo que foi tratado na quarta-feira passada, bem como acompanhar a continuidade, aquilo que nós queremos considerar esta noite. Eu quero começar, então, com algumas palavras de recapitulação, uma breve lembrança daquilo que nós já vimos sobre a consciência, neste estudo que tem por título O Cristão e a Sua Consciência. A primeira coisa que nós temos estabelecido a partir da palavra de Deus é que a consciência é uma capacidade espiritual. A visão que o mundo tem da consciência é uma incompreensão que diminui muito a importância, a compreensão, a natureza e o papel da consciência. A compreensão mais comum do nosso tempo é imaginar que a consciência é o acúmulo de cultura, mais tradição, mais educação doméstica e religiosa, que cria aquilo que alguns chamam até de inibições e travas. E esta compreensão, ela reduz a consciência a uma mera construção humana, uma coisa assim, puramente antropológica, psicológica. Mas a Bíblia fala de consciência. E a Bíblia fala de consciência em termos elevados. Não pode ser somente isso, olhando biblicamente para este assunto. Não. Biblicamente, a consciência é uma capacidade espiritual. É semelhante à capacidade de amar ou à capacidade de crer. Então eu fiz essa comparação na quarta-feira passada. O mundo diz aí para cima e para baixo que toda forma de amor é válida. Deus diz que não. O amor precisa ser moldado biblicamente. O mundo diz aí para cima e para baixo, exibe fé em toda esquina, em todo canto. Mas a fé, por si só, é uma capacidade espiritual, mas se ela não for moldada biblicamente, ela pode ser uma maldição na vida da pessoa, e o amor também, se não for moldado biblicamente. É igual aquele dia, não, misericórdia. As capacidades espirituais são aquilo que Deus dotou o homem lá na criação, a capacidade de crer, de amar, a consciência, dentre outras, que foram, de alguma maneira, afetadas pela queda. E aí, se a gente não aprende a moldar essas coisas biblicamente, a gente está em apuros. Se nós não moldarmos o amor biblicamente, a gente está em apuros. Se a gente não moldar a fé biblicamente, a gente está com problema. Aplica-se de igualíssima maneira à consciência. Tem que ser moldada biblicamente. Não é a voz de Deus. Não se deve confundir a consciência com a voz de Deus. E nem tudo que a consciência dita está conforme a lei de Deus. A gente pode, por questões de uma consciência adormecida, não se incomodar com um pecado que é pecado. Orgulho, por exemplo, talvez seja o pecado mais epidêmico, mais comum, a ponto de ser defendido. Não, eu tenho o meu orgulho, eu não posso fazer isso ou ceder a isso, e o meu orgulho? Veja que ele penetra o nosso discurso de maneira muito insidiosa. A gente diz assim, eu tenho tanto orgulho dos meus filhos. E se a gente modificasse a frase para dizer assim, eu sou tão grato a Deus pelos meus filhos? Eu acho que fica melhor, você não acha, não?
Então tem coisas que a gente pode não se incomodar com elas, mas na palavra de Deus são pecado e a nossa consciência pode estar adormecida. Existe igualmente o problema quando a nossa consciência quer tratar como pecado uma coisa que não está clara na palavra de Deus como sendo pecado. E pior, que se nós aplicássemos essa regra somente a nós, já seria complicado. Mas aí nós queremos julgar os outros de acordo com a nossa regra pessoal. Os modismos evangélicos são assim. Alguém começa a crescer hoje em dia nas redes sociais, dizendo, não, nós não devemos fazer isso. E aí cria-se um movimento inteiro de pessoas. Mas a Bíblia é suficientemente clara a respeito dessa afirmação? Talvez não. Estamos construindo um dogma, estamos construindo uma lei, estamos construindo um padrão onde Deus, não é porque nós queremos ser mais sábios que Deus, mais retos do que Deus, mais justos do que Deus. Então existe um outro problema. É quando a nossa consciência, ela quer tratar como se fosse pecado aquilo que não é. A consciência não é a voz de Deus. Ela é, como eu disse, uma capacidade espiritual cuja função é inclinar a pessoa à mais elevada forma de retidão que ela conhece. Você entendeu? Ela inclina a pessoa à mais elevada forma de retidão que ela conhece. É como se houvesse algo que nos impulsiona sempre em direção àquilo que nós sabemos que é certo, sempre em direção àquilo que nós sabemos que é aprovável e que é... Quando descaímos desse padrão, a consciência protesta. Basicamente, a consciência é como uma janela. Ela deixa a luz entrar dentro de sua alma. Mas se você construiu a casa de determinada maneira e posicionou a janela de determinada maneira, ela pode estar excelente, a luz não vai entrar. E se a janela estiver suja, a luz fica impedida. A consciência não pode produzir luz, para me ater a essa comparação. Ela deixa a luz entrar. Se ela estiver posicionada bem, isto é, orientá-la biblicamente. E se ela estiver limpa, também é muito importante, para que a luz, de fato, entre e ilumine. Na página do seu resumo, é porque eu não estou com o resumo... Eu não estou com o resumo resumido, eu estou com o resumo não resumido, que é o meu. Mas tem uma tabela, é o número 2 aí do seu resumo, tem uma tabela, onde eu coloco diante dos irmãos, e entrei em detalhes na quarta-feira passada, hoje não entrarei em detalhes, três segmentos, ou 3 compreensões, 3 adjetivos, 3 formas, estágios da consciência. Mas não pense que são só esses 3. Na verdade, é um espectro onde nós colocamos num extremo a consciência fraca ou hipersensível, que é a pessoa que, por um excessivo medo de errar, trata como pecado aquilo que não é. Eu lembro da história do pastor que recebeu o telefonema da mãe de um adolescente. Pastor, o meu filho quer usar... Será que eu digo ou não digo? Meu filho quer fazer determinada coisa aí que é moda entre os jovens. Me dê um versículo aí que diz que isso é pecado. O pastor pensou e disse, minha irmã, eu não estou lembrando de versículo que fale disso. Disse, mas tem que ter, pastor. Tem que ter. Então, por medo de errar, ou talvez no caso de alguns pais, por desejo de controlar os filhos, não vem ao caso da temática desta noite, nós queremos... Nós tratamos excessivamente, com excesso de escrúpulo, excesso de zelo, aquilo que, aos olhos de Deus, não é necessariamente mal. Isto está lá retratado no exemplo dos coríntios. Alguns irmãos da igreja tinham dificuldade de comer certos tipos de carne por causa da procedência. E Paulo arbitra o assunto e diz, olha, por isso... Vocês não precisam se preocupar, esse não é o problema. Mas, lembre do irmão e não faça aquilo que machuca o seu irmão. A ponto de ele dizer, vá ao mercado, compre tudo e não pergunte nada. Para ficar de consciência tranquila. Então existe. Então existe, biblicamente falando,
A consciência fraca ou hipersensível é a consciência que enxerga pecado onde não há. Existe no outro extremo a consciência cauterizada, que é a consciência que não enxerga pecado onde há. E ela pode, inclusive, ser assim extremada em alguns casos, como exemplos bíblicos que nós temos aqui perante nós. Veja 1 Timóteo, está impresso aí, eu tenho a impressão. 1,19. Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns que está aí. É o resultado de uma decadência contínua de transgressão. A alma perde sua capacidade de sentir aversão ao pecado. Sabe aquele programa de televisão dos acumuladores compulsivos? E aí os psicólogos explicam que aquelas pessoas não sentem o mau cheiro, elas não percebem a sujeira, a bagunça, desorganização do ambiente onde estão. Pode nos parecer assim chocante, mas é esta a condição dessas pessoas. O próprio mau cheiro, que é tão pungente, tão agressivo, desagradável, ofensivo, a pessoa não percebe, simplesmente não percebe. Eis o que acontece: a pessoa se envolve, se afasta das coisas de Deus, se envolve com a transgressão, ela vai perdendo em decadência a capacidade de sentir aversão ao pecado, a sua sensibilidade ao pecado. E isso progressivamente leva a mais e mais pecados e a menos e menos distinção do certo e do errado. No meio, nós temos uma consciência bíblica, isto é, uma consciência moldada segundo a palavra de Deus e conservada, que é o tema principal da parte do estudo de hoje, conservada, limpa pela comunhão com Deus em santificação progressiva. O referencial não é o medo de pecar, mas o temor do Senhor. Nós sabemos a distinção entre as duas coisas? Medo de pecar, inclusive, muitas vezes é mais medo de perder as bênçãos ou medo das consequências do pecado do que medo do pecado em si. Temor do Senhor, não. É o desejo movido por amor e gratidão de constantemente ser agradável ao Senhor. Isso é o temor do Senhor. A consciência bíblica, amadurecida, forte, moldada, lapidada biblicamente, por temor do Senhor, por amor àquilo que é bom, deseja fazer aquilo que a Deus agrada. E esse é o alvo para nós, irmãos. Este é o alvo para nós. Podemos discernir as coisas biblicamente, por um lado, e por outro, também podemos conservar limpa a nossa consciência. Então, agora chegamos ao número 3 aí do seu resumo, que é de onde a gente retoma hoje, querendo entender como a salvação abençoa a consciência. E a afirmação principal é esta: um aspecto do milagre da salvação é o seu efeito purificador e renovador sobre a consciência. Esteja com a sua Bíblia aí, embora esteja com os textos, talvez você vai querer notar alguma coisa, marcar alguma coisa, frisar, salientar algo. O texto de Hebreus capítulo 9, versículos 8 e 9, Hebreus 9, 8 e 9, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios, agora atenção, que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Quando a carta aos Hebreus foi escrita, o templo lá de Jerusalém ainda estava em pé. Os sacrifícios do Antigo Testamento, a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa, a oferta movida, a oferta de cereais, que você lê lá em Levítico, capítulo 1 a 7, aquilo era oferecido diariamente. Vezes e vezes por dia, os sacrifícios, tanto os da nação toda como os individuais, eram ali oferecidos. Em parte, pelo menos nessa parte da carta aos Hebreus, esse é o tema. Mostrar que aquilo que Jesus fez na cruz é superior àqueles sacrifícios. Uma das superioridades que ele quer mostrar é o efeito interior
Por exemplo, veja esse versículo que acabamos de ler, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Entenda, era uma limitação do sistema sacrificial. A pessoa podia oferecer lá a sua oferta pelo pecado, o seu holocausto, a sua oferta pela sua transgressão. Não somente podia, usei a palavra errada, devia, era sua obrigação para com Deus. A ideia que nós já estamos familiarizados era que aquilo era uma substituição temporária. Algum sangue foi derramado por algum tempo para temporariamente cobrir aquela culpa. Porém, a lição, o objetivo daqueles sacrifícios era mostrar para um sacrifício que, no tempo do Antigo Testamento, ainda viria, que seria um sacrifício eficaz, seria um sacrifício total e completo, o sacrifício de Jesus. Naquele tempo, alguém oferecia o sacrifício e cumpria, fez a exigência da lei. Mas esse texto mostra que o benefício da paz da consciência não era alcançado. Vira a página e vamos para o texto que já lemos. Quero dizer, no mesmo capítulo, capítulo 9, versículo 14, diz assim, Hebreus 9, 14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Esse texto nos fala que o sangue de Jesus não só cumpriu as exigências da lei, mas ele tem um benefício interior para mim e para você. Ele purifica a nossa consciência das obras mortas. Veja no capítulo 10, versículo 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, agora anote, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água. Vamos pensar em algumas dimensões em que isto é verdade. Primeiro, quando nós vimos a Jesus Cristo, o Espírito Santo faz uma obra na nossa consciência. E ele traz a nossa consciência ao padrão da lei de Deus. Se você é crente, eu creio que você é crente, se você é crente, então você tem um temor do Senhor diferente de uma pessoa incrédula. E você age e avalia suas ações por um padrão diferente, que é o padrão de Deus. Muitas vezes, aliás, quantas vezes nós nos lembramos dos nossos erros, dos nossos pecados, de outrora, inclusive, com tristeza. Vimos o quanto era uma ação tola. Sentimos até alguma vergonha dos pecados que cometíamos. Pensamos, como eu era tolo. Como eu era descuidado. Olhamos, talvez, há diferentes realidades aqui, para o impacto destes pecados do passado em nossa vida e talvez até na vida de outros, talvez na vida daqueles que amamos muito. E isto seria motivo para perdermos a nossa paz. Mas então a palavra de Deus nos conforta quando nos mostra que o sangue de Jesus lavou os nossos pecados, que Jesus pagou pelos nossos pecados. Você não encontra conforto nisso? A Bíblia diz que isso purifica a nossa consciência. Por vezes, nós sentimos o peso dos nossos pecados em nossa comunhão com Deus. Sim, é ali que eles atuam primeiro de tudo, mas é ali também que primeiro de tudo atua o sangue de Jesus Cristo, nos reconciliando com Deus. Há um cordão de versículos para você memorizar, os que diz agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, versículo 1. É poderosa a palavra do Senhor para nosso conforto quando a nossa consciência protesta.
Por vezes pensamos até mesmo nas consequências, e nós devemos ser cuidadosos, irmãos queridos, para que nós não sejamos pessoas que têm medo de consequências apenas. Devemos temê-las, mas não apenas por causa delas. Mas até nisso nós temos conforto, porque mesmo quando estamos vivendo as consequências dos nossos erros, e isso nos faz amargar. Ah, como amargamos? Sim, mas vamos nos lembrar que tem alguém soberano sobre isso. O administrador, o governador, aquele que conduz, aquele que guia. E essa soberania é tão cheia de amor, tão cheia de bondade, tão cheia de graça. Irmãos queridos, veja que paz para o seu coração. Nem as consequências dos nossos erros precisamos temer. Deus é soberano sobre elas também. E até, meus irmãos, se o acusador, está lá no livro do Apocalipse, que ele nos acusa de dia e de noite diante do trono de Deus. Já disse outras vezes, a hora em que Satanás não precisa mentir é quando quer nos acusar. Mas até nisto, é o sangue de Jesus que purifica a nossa consciência. Guarde este versículo de Hebreus 9,14. O sangue de Cristo purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes o Deus vivo. Quer dizer que todo salvo, todo servo de Deus, tem que aprender a pregar a doutrina da justificação pela fé para o seu próprio coração, porque isso também tem a ver com o que eu estou falando, irmãos, o moldar da consciência. Estamos falando de moldá-la biblicamente. Então, quando ela vem protestar contra nós, eu preguei sobre isso, acho que foi no retiro do ano passado, a gente tem que aprender a pregar o evangelho para a gente mesmo. Vem a nossa consciência nos acusando com pecados que nós cometemos, a gente diz assim, consciência querida, porém não está mentindo, mas está esquecendo que Jesus já me perdoou. Só uma nota de rodapé. A gente precisa aprender a pregar o evangelho para a gente mesmo. Quando o nosso coração quer ter mágoa de quem pecou contra nós, ele traz a lembrança da ofensa e diz assim, ô cabeça, eu pelo menos digo para mim assim, ô Hugo burrinho, você lembrou do que a pessoa fez e esqueceu de lembrar que você já perdoou. Tem que lembrar das duas coisas. Falo assim, irmãos, mas é algo que o Senhor nós temos que buscar graça do Senhor para aprender a praticar. Falar mais uma coisa sobre isso neste ponto. Como a salvação abençoa a consciência? Ela nos dá paz de consciência. Ela nos dá paz de consciência. Então, se eu disse quarta-feira passada que a consciência angustiada é um lampejo do inferno, citando a pregação do antigo, também é verdade dizer que a consciência em paz é um antegozo da glória celestial. Como nós somos confortados pelo perdão de Deus, quando, lamentando os nossos pecados, nós encontramos a verdade de que os nossos pecados são perdoados por Jesus. Outra coisa a ver neste assunto, irmão querido, é o dever de zelar pela própria consciência. No seu resumo, é o ponto número 4. O dever de zelar pela própria consciência e os benefícios que você usufrui por cuidar da sua consciência. No servo de Deus, a consciência não só permanece ativa, mas, pela sua santificação progressiva, mais e mais a sua consciência será moldada biblicamente. E por isso ela vai te ajudar na sua caminhada cristã. Então o cristão precisa cuidar da sua consciência. Vamos ver aqui alguns exemplos bíblicos. O primeiro é o versículo do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 1,12. Veja que palavras. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. Veja que palavras, irmão, veja que palavras. A nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Quem será que pode dizer essas mesmas palavras?
Não pode dizer as mesmas palavras quem peca só escondido. Quem varre para debaixo do tapete. Essa pessoa não pode dizer isso. Talvez ninguém possa dizer nada neste mundo, mas a consciência diz, e Deus diz também. Quando eu falo de uma consciência angustiada, eu acho que eu estou falando de uma experiência que todos nós conhecemos, de algo que nos incomoda profundamente, vem reiteradas vezes à nossa mente. Isto, irmão, eu quero falar daqui mais um minuto, mas é a liberdade de viver com uma consciência em paz que Deus quer nos dar. Olha as palavras de Paulo. E pondo Paulo os olhos no conselho, todas as autoridades judaicas, esse conselho, ele tinha o poder de um senado. Era como se ele estivesse diante de 72 homens importantes, homens de poder. Ele olha para eles e diz assim: homens irmãos, até ao dia de hoje, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Que palavras, não? Que palavras, poder ficar em pé e dizer. Talvez nós, ou alguns de nós, ou todos nós, não sei, aí cada um avalie, ficaríamos tímidos de dizer estas palavras aqui. E não que eu queira ocupar o lugar de Satanás, não, mas eu perguntaria assim: Paulo, e todo o sangue que você derramou, Senhor? Como assim? Paulo não derramou sangue demais, irmãos? Como que ele pode dizer que estava andando diante de Deus em toda boa consciência? Você precisa se lembrar que teve um sangue que lavou todo o sangue que ele derramou. Teve um sangue que lavou todo o sangue que Paulo derramou. É o mesmo sangue que purifica as nossas consciências. Nunca se esqueça que quando Paulo entrou no paraíso, ele foi recebido por cada cristão que ele matou. E os que imaginam a cena dizem que o primeiro a recepcioná-lo na porta foi o próprio Estevão. Mais sobre isto. Quando Paulo, em 1 Timóteo 3,9, instrui sobre quem poderia servir na igreja, ele diz que poderiam servir na igreja aqueles que guardavam o mistério da fé, que diz o texto, numa consciência pura. Quais são, meus irmãos queridos, os elementos para a conservação de uma boa consciência? Eu acho que isso está no seu resumo. O primeiro deles, sem sombra de dúvida, é a confissão de pecados e o arrependimento sincero. Confissão de pecados e arrependimento sincero. O texto de Provérbios 28:13 nós conhecemos. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. É a postura de quem, para usar a expressão de novo, varre tudo para debaixo do tapete. Quantas são as pessoas que dizem: não vamos falar sobre isso, vamos deixar que o tempo resolve. O tempo resolve alguma coisa, meus irmãos? Quanto nós endeusamos o tempo? Quanto nós tratamos o tempo como se fosse um Deus? E nós dizemos: o tempo traz as respostas, o tempo muda as pessoas. O tempo resolve os problemas. Nunca ouvi as pessoas dizerem isso? Mentira! É Deus quem faz estas coisas, o tempo não faz nada. O tempo que passa só nos faz envelhecer. Nem maturidade ele nos garante. Que cobre os seus pecados nunca prosperará. Não é uma matéria só de dizer, tratar ou querer que um assunto se encerre, que ninguém nunca mais fale nisso. Enterrar e fugir para o outro lado do mundo. É o jeito bíblico de Deus. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Confissão de pecados, irmãos, é um assunto muito sério. Eu lia hoje à tarde e me impressionou profundamente
Eu estou estudando muito o assunto sobre a doutrina do Espírito Santo, porque eu preciso organizar o primeiro módulo do curso, que vai ser votado domingo também, de formação de líderes da igreja. O primeiro módulo é sobre dons espirituais. Estou revisitando todo o assunto sobre a doutrina do Espírito Santo. É tão doce ler este assunto, é tão maravilhoso. Era o testemunho de um pastor. Ele disse que por causa de um pecado não confessado, eu não penso que era nada, fazendo restituição, está em Filemão 1,19, e se ele te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, de própria mão o escrevi, eu o pagarei, para não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim me deves. Com estas palavras, Paulo faz uma intervenção no relacionamento entre Filemão e Onésimo, fazendo a restituição, quer dizer, poupando Onésimo de uma restituição que ele não tinha condições de fazer. Mas ainda que Paulo tenha chamado para si o ônus, quem é que foi lá levar a carta? Quem é que teve que mostrar a cara de novo lá onde fez bagunça? Onésimo. Consegue imaginar com que cara ele chegou na casa de Filemão? Por que Paulo não poupou Onésimo disso? Sabe por quê, irmão? Porque seria uma glória a menos para Jesus. E foi uma glória a mais quando Onésimo foi até a casa de Filemão, onde ele tinha feito o que fez, assumindo seu erro. Irmão, talvez eu esteja tocando um assunto que te pareça muito difícil. É difícil para todos nós. Existe um obstáculo gigante aí, que não é distância, não é relacionamento, é orgulho mesmo. Vamos dar nome às coisas. Mas que, se praticada, a consciência sabe o alívio que traz. O alívio, a paz que traz. Como o cristão conserva limpa a sua consciência? Confissão, reconciliação, restituição. Não postergue limpar a sua consciência, isto é, não fique adiando assuntos relacionados à consciência. Não fique. É aquela coisa, né? Me deu uma vontade de pedir perdão para aquela pessoa, a gente diz, não, mas vontade dá e passa, não vou não. É assim que a carne conspira contra os propósitos de Deus. Eu senti uma inspiração tão grande lendo estes versículos, eu vou lá, vou restituir o dano que eu causei. Mas eu vou em 2026, 2025 já está com a agenda muito cheia. Eduque biblicamente a sua consciência. Quando Paulo fala de bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova, parece não, na verdade ele está tratando desses assuntos, como em Coríntios, a respeito dos quais a gente tem alguma liberdade. Eu falei na quarta-feira passada sobre comer sangue. Não estou falando de comidas que levam sangue. Há crentes que não comem sangue por uma compreensão a partir da Escritura. Eu citei esse exemplo, poderia citar um monte. Eu citei este. Houve maior conversação depois do culto, imagine os irmãos. Eu conheço crentes aqui nesta igreja que não comem sangue por uma matéria de consciência. Consciência, digo, interpretando a Escritura Sagrada. Suponhamos que um cristão chegue à conclusão, lendo a Bíblia, de que não se deve comer sangue. Tudo bem. Outro cristão, não porque gosta, o seu gosto não deve arbitrar esse assunto. A Bíblia sozinha deve arbitrar esse assunto. Outro cristão, lendo a Bíblia, chega à conclusão de que não há problema sobre isto. Será que a Bíblia é suficientemente clara e exata nesse assunto para que a gente possa julgar uns aos outros? Então, encher a boca de chouriço e falar assim, lá vai o meu irmão, tadinho, tão fraco na fé, não sabe o que está perdendo. E o outro ver um comendo a galinha ao molho pardo e dizendo, seu ímpio, seu hipócrita, não vou para o mesmo céu que você. Irmãos, este é um dos assuntos a respeito dos quais a Bíblia, e talvez por propósitos da sabedoria divina, não dá para fechar o assunto, não dá. Absolutamente. Não podemos julgar uns aos outros,
mas também não podemos violentar a nossa própria consciência se moldada pela Bíblia. Você escutou o que eu disse? Não podemos violentar a nossa própria consciência se moldada pela Bíblia, mas também não podemos julgar a consciência do nosso irmão. E, sobretudo, não podemos ser pedra de tropeço para o nosso irmão. Então, talvez alguém tenha muita liberdade, mas diante do outro que tem dificuldade, não coma. Se você estiver com um irmão que tem dificuldade de consciência de comer sangue, não coma, você não precisa. E você com certeza sabe que isso pode até ser um assunto passível de discordância, mas ser um tropeço para o seu irmão não é. A Bíblia é muito clara sobre este assunto. Continuando, a conservação da boa consciência é um dos elementos da liberdade cristã, para que o cristão usufrua da paz que Jesus nos deu. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Para concluir, meu irmão, eu preciso citar que existe um perigo quando nós negligenciamos a realidade da consciência. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo, capítulo 4, dizendo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Esse texto fala dos extremos a que pode chegar alguém quando negligencia a sua própria consciência. Meu irmão, você tem essa capacidade espiritual. Ela comunica contigo diante de praticamente todas as suas ações. É a consciência que pesa quando nós avaliamos se podemos ou não fazer alguma coisa, se uma decisão que estamos tomando e sustentando é certa ou errada. Se vamos traduzir aqui esse estudo de 2 semanas em algumas colocações, a primeira é: eduque biblicamente a sua consciência, para que a sua consciência reproduza com maior exatidão possível e cada vez maior o padrão da palavra de Deus aplicando à sua vida. Ah, irmão, alguém diz que nós temos que dar ouvido ao nosso próprio coração. Nós temos aprendido que isso é uma sandice, isso é uma loucura. Nós temos que dar ouvidos à palavra de Deus. Há coisas que a gente já faz há tanto tempo e vê há tanto tempo fazer que a gente se acostuma. Mas o Senhor tem uma opinião sobre elas. Então, o fato de que nós não vemos o mal em alguma coisa, repito, irmão, não quer dizer que isso não seja mal. Precisamos ser moldados biblicamente. Outros têm temores, igualmente no outro extremo, que não são bíblicos. E também isso precisa ser moldado biblicamente. Mas tendo uma consciência biblicamente moldada, você não deve tapar os ouvidos para a sua consciência. Veja essa frase, eu citei na semana passada. Quando a consciência aceita algo como mal necessário, mais e mais vê o necessário e menos vê o mal. Ah, eu farei isso, não é o que eu queria fazer, não, eu sei que a palavra de Deus não abençoa essa atitude, mas eu não vejo outro caminho, eu não vejo como. Então eu farei, é um mal necessário. Quando a consciência faz um mal necessário, mais e mais ela vê o necessário. Não, eu realmente precisava fazer isso. E menos ela vê o mal. Será que somos ousados o suficiente para dizer que cremos que não existe mal necessário? Que cremos que Deus pode intervir? Que cremos que Deus pode prover? Que cremos que Deus não tem prazer na maldade? A ideia de mal necessário é uma ideia fora da Bíblia. A ideia bíblica é de um Deus fiel, santo, provedor, presente junto aos seus servos, que nos livra, e até se tivermos que suportar o prejuízo, Ele também é fiel o suficiente para honrar até isso. Pois bem, vamos fazer aqui algumas conclusões para terminar. Devemos reconhecer a realidade da consciência
como a manifestação do imaterial humano, isto é, da realidade da alma, da realidade do espírito. E, consequentemente, é uma evidência da realidade das coisas espirituais. E você é inteligente, então você já viu. Não é só uma prova de que existe alma, de que existe espírito, é uma prova de que existe moral externa. Moral maior do que somente a avaliação interna do que eu acho certo e errado. Se isso não existisse fora de mim, isto é, em Deus, não haveria nada em mim, na minha alma e no meu espírito, conturbado diante da maldade. É uma prova até da existência de Deus, em alguma medida. Que compaixão nós devemos ter dos perdidos, irmãos. Irmãos, eu fui tão tocado por uma coisa alguns dias atrás, eu preciso lhe dizer, não deixe para falar de Jesus só quando a pessoa vai para o hospital. É triste quando a gente espera. Eu tenho visto isto, não critico. Se não falamos de Jesus ainda, então vamos lá no hospital para falar. O que eu quero dizer é um outro apelo. Não espere a pessoa ir para o hospital para poder falar de Jesus. Não é necessário esperar. Nós temos oportunidades todos os dias para trazer as pessoas ao nosso Salvador. Quando foi a última vez que você trouxe um convidado ao culto da igreja? Ah, pastor, é tão complicado lá em casa, é tanta gente, é tanta roupa para arrumar, é tanto cabelo para lavar. Lá na minha casa tem 3 tranças para fazer todo domingo antes de vir para o culto. Quando foi a última vez que oferecemos carona para uma pessoa incrédula vir ao culto, que convidamos um colega de trabalho, um vizinho, para fazer uma visita à nossa igreja? Ah, estamos tão bom aqui, vemos os amigos, nem olhamos para os visitantes, na verdade, eles vão. Imagine se alguém entrar nesta igreja, que dizem que é a igreja mais acolhedora do Brasil, eu acho que é verdade. Imagine alguém entrar e sair daqui sem receber um abraço, sem receber um sorriso. Ah, estamos ocupados com os nossos amigos? Não, irmãos. Talvez, certamente, uma boa acolhida é um testemunho que marca muito o coração de uma pessoa. Mas eu volto ao ponto. Que compaixão nós devemos ter dos perdidos. Fazem muitas vezes aquilo que acham que é certo e não sabem que estão longe do Deus vivo. Que compaixão nós devemos ter dos perdidos. Mas que compaixão nós realmente temos? Que intercessão nós devemos ter com aqueles cuja vida manifesta uma consciência cauterizada? Com que intensidade nós devemos orar por tais pessoas? Mas que cuidado nos relacionamentos com essas pessoas. Que temor do Senhor nós devemos ter quanto a nós mesmos e nossa própria consciência. Ah, não, pastor, minha leitura bíblica está em dia. Hoje é dia 22 de janeiro, eu li a Bíblia todos os dias esse ano. Eu fiz o devocional, meu dízimo está em dia, como se tal expressão pudesse ser usada. Eu oro todo dia, eu não preciso me preocupar. Sua mensagem hoje, pastor, foi interessante, mas mais para o outro do que para mim. Ah, meu irmão. Se alguém pensa que está de pé, que temor do Senhor nós devemos ter. Se temos uma consciência fraca, devemos buscar fortalecê-la biblicamente. Sabe como você faz isto? Com horas acumuladas de pregação ouvida, com horas acumuladas de leitura bíblica, com escola bíblica dominical, com pequeno grupo, tendo prazer e buscando conhecer a Deus. Se temos uma consciência amadurecida, devemos servir de apoio para que os irmãos se fortaleçam. As quedas mais escandalosas são as quedas de crentes maduros que pararam de servir. As quedas mais ruinosas são as de crentes vividos, colunas, mas que depois, de tal maneira, tropeçam e caem, que são uma ruína, um assombro, um temor, uma tristeza para todos. Quantas vezes nós já vimos isso acontecer? Em nossa vida cristã, em diferentes lugares. Sim. O cristão maduro, ele tem que se fortalecer para ser força para os outros. Ele tem que se fortalecer para ser uma pedra de edificação para os outros e não de tropeço. Nunca usar a nossa liberdade para colocar tropeço na frente dos irmãos. É o que acontece quando nós chegamos a uma fase da vida dizendo, não, agora eu quero
uma membresia mais light. Até agora eu fui membro num nível muito envolvido, pastor. Agora eu vou lá na secretaria para preencher a ficha, onde eu vou ser um membro bem mais leve. Já fiz muita coisa. Já. Não, agora eu quero mais leve. É isso que você quer? É isso que você deveria querer? Mas enfim, irmãos, última colocação. Que paz é a nossa por termos Jesus, cujo sangue purifica a nossa consciência. É tão bom, irmão, ter um Salvador tão maravilhoso quanto Jesus. Já deu graças a Deus por Jesus hoje? Graças a Deus por Jesus ser o teu Salvador. Graças a Deus por Jesus ter morrido por você. Graças a Deus pelo Espírito Santo ter convencido seu coração, pela pessoa que falou de Cristo para ti. Já deu graças a Deus? Se você não fosse crente essa noite, onde será? Eu não quero nem imaginar onde eu estaria esta noite, uma hora dessa, se eu não fosse crente. Eu lamento imaginar que minha vida seria uma vida horrível. Sem Cristo. Sem Deus. Graças a Deus por Jesus Cristo. Senhor, obrigado, Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de meditar na Tua Palavra. Obrigado, Deus, porque a luz caiu, mas voltou, e o Senhor permitiu continuarmos sem nenhuma interferência, sem nada que nos atrapalhasse. Que o Senhor, Deus, nos ajude também a guardar estes ensinamentos da Tua Palavra no nosso coração e andarmos, ó Deus, em retidão perante a Tua face. Ajuda-nos, Senhor, naquilo que nos parece muito difícil. Ajuda-nos a ter coragem de depender do Senhor e de praticar a Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, porque precisamos do Teu auxílio e da Tua bênção. E assim, Senhor, deis a cada um dos Teus servos andar em retidão perante a Tua face, debaixo da Tua bênção, a cada dia. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de nós, irmãos, a cada dia, até ao dia em que Jesus virá para nos buscar. Em nome de Jesus nós dizemos amém.